paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero falar sobre os 3 dízimos, mas eu vou dar um foco mais ou menos por cima, para você ter uma ideia, porque tem 25 minutos. Eu vou dividir essa parte em 3. Eu vou mostrar para você que o primeiro dízimo, nós temos o primeiro dízimo que é chamado dízimo do nosso tempo. Esse dízimo chamado dízimo do nosso tempo é chamado também o dízimo de gestos, dízimos emprestados de Deus para nós, que Ele empresta atitudes para nós, para que nós usarmos essas atitudes, para nós vencermos os atributos do adversário da nossa alma. E Ele pede nesse primeiro dízimo 70% do nosso corpo, dos nossos gestos, das nossas ações, dos nossos atos. E muitas dessas religiões pagãs, dessas outras religiões, não ensinam isso para você. Porque se eles ensinar, você não dá nem um centavo para eles. Eles estão preocupados só com o terceiro dízimo. Eu vou mostrar para você que a Escritura fala de dízimos e não de um dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo número 10. Se você fugiu da escola, se você fugiu da matéria de português, volta a estudar de volta, porque você está sendo passado a perna e está sendo passado para trás. Malaquias 3, 10 diz assim: trazei todos os dízimos. Isso aqui está no plural, jovem. Isso aqui está no plural, adolescente. Isso aqui está no plural, criança, senhor de idade e senhora. Alguém está passando a perna em você e você não sabia. Mas hoje, se você ouvir a palavra de Deus no YouTube, pela minha pessoa, você vai aprender toda a verdade da palavra de Deus. Que essas pessoas estão te enganando e são chamados nas escrituras sagradas, que o apóstolo chamou de roubadores. Acorda você para o evangelho. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Então eu quero que você preste atenção, que esse versículo a qual Deus inspirou Malaquias a escrever ao povo dele, ao povo judeu, ao povo hebreu. Por que nós estamos hoje no meio do evangelho? Por causa do povo hebreu, por causa do povo judeu nós estamos, porque eles rejeitaram a presença de Deus. São João capítulo 1 e versículo 18, se não me falha a memória, diz assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, ele veio para os hebreus, mas os hebreus não o receberam. Mas todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E qual é o nome? Não é Yeshua não, filho. Que esse pessoal, que esses teólogos, que esses mestres, esses doutores, entre aspas, estão fazendo esse nome. Não, a Escritura diz, o nome dele é o Senhor. Então você nunca diga Jesus Cristo, eu te digo o Senhor Jesus Cristo, que o nome dele está na palavra Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você preste muita atenção, está na nossa linguagem, filho. Você não tem que falar na linguagem dos hebreus, não. Yeshua. Vai expulsar um demônio e fala, sai o nome de Yeshua. Vai lá e faz isso para mim. Eu quero que você faça isso. Se você tem poder de Deus mesmo nesse nome aí, vai lá e fala assim, saia em nome de Yeshua. Você vai ver que não vai sair, meu filho. Acorda você para o meio do evangelho. Você que está nessas religiões pagãs. Você que está no meio desses doutores aí, que eles dizem ser grandes, dizem ser tão bonzão. Acorda você para o evangelho, filho. Eu já venho trazer todos. Não está dizendo, trazei o dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então esse primeiro dízimo é o dízimo da educação espiritual, ética espiritual. Eu vou provar para você nas escrituras sagradas o que é ética espiritual. E qual é esse primeiro dízimo que foi pedido, e esse segundo dízimo que foi pedido para uma mulher só. Acorda você, filho, para o meio do evangelho. Tem pessoas que estão te enganando. E qual é o segundo dízimo, irmão? O segundo dízimo é da oferta de cereais, ou ofertas
de manjares, a qual os judeus ofereciam às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, os horários sagrados, a qual Jesus Cristo sofreu lá no tribunal dos anciãos, dos fariseus e dos saduceus. Estavam todos julgando, todas das religiões estavam julgando Jesus Cristo. Não eram os romanos, não, filho, não. Eram os próprios religiosos, os próprios das denominações estavam julgando Jesus Cristo para que ele seja morto. Acorda você para o Evangelho. Acorda você para o Evangelho. Então o primeiro dízimo é de educação espiritual. Essa educação espiritual você aprende na igreja de pedra? Não. Você aprende na denominação tua? Não. Você aprende na escola? Não. Você aprende na faculdade? Não. E aonde é, meu irmão, que eu aprendo esse primeiro dízimo? Na sua casa. No meio dos teus familiares você aprende esse primeiro dízimo. Educação espiritual. Tua mãe te ensinou você a comer? Você está comendo com a boca aberta? Então não foi tua mãe que te ensinou. Não, essa família não soube ensinar para você o que é a palavra de Deus. Você tem que comer com a boca fechada. Você não arrota em cima da mesa. Você não arrota perto de pessoas. Então isso é uma educação espiritual. Se você não tem, é porque você não tem educação espiritual. Então acorda para o Evangelho e se liberte no nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então presta atenção, o primeiro dízimo é da educação espiritual. Deus ele te ensina você na sua casa como que você tem que falar com as pessoas. Meu pai ele levantava nós quando chegavam os nossos tios, falava, levanta todo mundo que chegou os seus tios, vem cumprimentar eles. Nós acordava de noite, ia cumprimentava tudo, eles ficavam conversando todo mundo, nós cumprimentava eles, depois não podia dormir, detalhe. Isso é educação espiritual. Você tem que receber pessoas, cumprimentar as pessoas. Depois você pode dormir, você pode fazer o que você quiser. Você tem que passar por pessoas, você tem que cumprimentar, pegar na mão dela, tudo bem, colega? Ou você não aprendeu isso na tua casa? Se você não aprendeu, a tua família toda é mal educada, a família tua inteira tem que aprender a palavra de Deus, tem que aprender de Deus, isso na sua casa, filho. E é Deus quem ensina, não é teu pai e tua mãe, não. Acorda você para o meio do Evangelho. Se você é feminista, diz assim, foi minha mãe que me ensinou, irmão. Foi minha mãe que me ensinou, eu não tive pai. Problema é seu se você não teve pai. O problema é seu. Eu tive pai, eu tive mãe. E eu aprendi dos dois. Tá bom? Se você tem briga no meio dos teus familiares, o problema é seu, minha filha. Acorda você para o meio do Evangelho. Educação espiritual aprende do pai e da mãe. Você pode ir, tá lá com a sua mãe. Vai na presença do teu pai, você vai aprender uma coisa diferente. Fala, poxa vida, se eu tivesse conhecido meu pai antes. Você foi conhecer teu pai? Você foi conhecer as atitudes do teu pai? Ou você conhece só a atitude da tua mãe que é mentirosa? Ela é fracassada. Hein? É isso que eu quero te falar para você. Você acordou para o Evangelho ainda? Não acordou para o Evangelho? Você está ouvindo só coisa da tua mãe falando sobre o teu pai, que é o ex-marido dela. Só fala maldade, só fala bobagem do pai do teu pai. E você aceita, você não vai procurar saber. Ou você tem um pai que só fica falando mal da tua mulher, da ex-mulher dele, que é a sua mãe. E você não procurou saber quem é a sua mãe. Acorda você para o meio do Evangelho. O Evangelho é libertação para o nosso entendimento. Esse aqui é o coração nosso, é o nosso entendimento. A polícia quando vai matar, ela atira na cabeça. Os bandidos quando vai matar uma pessoa e vai executar, ele atira na fonte. Atira na cabeça da pessoa, porque ele tem certeza que aquela pessoa morreu. E morreu o cérebro da pessoa, acabou a sua vida, filho. Então o primeiro dízimo, ele é de educação espiritual, ética espiritual. Naquela ética você tem que comer com aquele garfinho, isso daí é a ética do mundo. A ética do mundo vai ensinar como você tem que comer, você tem que vestir aquelas roupas bem arrumadas, você tem que vestir o sapato bem bonito, você tem que fazer bem o cabelo. Isso é éticas do mundo. A ética espiritual, ela te ensina como você tem que conversar, como você tem que tratar aquelas pessoas. A forma de se vestir, você pode vestir na natureza sua, a forma que você tem condições financeiras. O importante na vida do ser humano hoje, e o que vai abrir as portões celestiais, para mim e para você, não é o dízimo de dinheiro, filha. Não. É o dízimo de gestos e atitudes sua que Deus está te ensinando a você a sobreviver nesse planeta.
Quando eu vou mostrar para você capítulo 17 do livro de 2 Reis, vou mostrar para você 2 Reis, vou mostrar para você o primeiro e o segundo dízimo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. 2 Reis, capítulo de número, glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17, vou ler aqui para você. 1 Reis, capítulo 17, diz assim, ó. E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vede que o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nestes anos, 7 anos, nem chuva haverá, 3 anos e meio, perdão, 3 anos e meio, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio, 42 meses sem chuva no planeta inteiro. Estava sem chuva. Não estava chovendo no planeta inteiro. Veja bem. E Deus pegou e disse para ele assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele foi a Querite, mas só que do Querite acabou a água que estava no rio, porque a seca era tamanha, não havia chuva, nem mesmo em Israel e nenhuma circunviância do planeta Terra. Então todo o planeta foi atingido por falta de chuva, porque Elias orou e não aconteceu chuva por 3 anos e meio, 42 meses. E ele disse assim, olha, e pela manhã, de manhã trazia carne, e à noite trazia água para ele. E Deus pegou, falou no capítulo, versículo de 8, no capítulo 17 de 1 Reis, ele disse assim, ó, levante-te e vai-te até a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eu ordenei ali a uma viúva, eu ordenei a uma viúva, que ela te sustente. Deus falou bem claramente, olha só, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma viúva, que lhe sustente. Preste atenção, como que o evangelho é lindo. Eu vou mostrar para você o primeiro dízimo, a qual Elias pediu para essa mulher, chamada a mulher de Sarepta. Sarepta é uma das 3 cidades que existe no Líbano, que era Tiro, Sidom e Sarepta. 3 capitais poderosas que existiam nessa cidade do Líbano. E o que aconteceu? Eles chegando-se a Sarepta, era uma cidade turística, tinha várias pessoas. E nessa cidade havia uma mulher viúva, tinha um filho, e ela tinha na casa dela como fosse, era um hotel, vou dizer para você, era um hotel onde ela abrigava pessoas, dava alimento a pessoas. Ela era uma mulher hospedeira, e Deus, sabendo que ela era uma mulher hospedeira, mandou Elias para lá e falou assim: Elias, vai lá, que eu ordenei a esta mulher que lhe sustente. Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus pensamentos, as tuas atitudes. Essa mulher era do Líbano, essa mulher não era judia, essa mulher não era hebreia. E Deus, vendo essa mulher libanesa, ele disse, levantou-se e foi a Sarepta, e pondo a porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Na porta da cidade, essa mulher morava no centro da capital. Na porta da cidade já estava a casa dela, apanhando lenha para fazer a comida para ela e para o filho dela. Veja bem. E chamou-lhe e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água, que eu beba. Então Elias pediu o primeiro dízimo para ela, que é o dízimo da educação, que é você ter gentileza, você ter empatia e você ser simpático com as pessoas. E Deus, ele falou assim para ele: pede para ela, Elias, água para você beber. Não pede só um copo, não. Pede para ela uma botija, uma vasilha de água, para que você beba. E ela vai te dar, ela vai te sustentar. Aquela mulher não pensou 2 vezes. A mulher, ela era voluntária, ela era espontânea. Falou com ela: eu quero um pouco de água. Ela correu e já trouxe uma vasilha com água e o copo para trazer para Elias. Elias bebeu à vontade a água. Aquilo lá é o primeiro dízimo. Você está sendo educado com as pessoas? Você está sabendo tratar as pessoas quando chega na tua casa? Quando pede um copo de água, quando pede alguma coisa para você? Ou você já é espontâneo, já oferece para ela?
Ou você é voluntário, você já oferece, quer água, quer suco, quer café, quer chá, quer bolo, quer pão, quer docinho. Então Deus pediu para Elias, pedir para essa mulher o primeiro dízimo, que é o dízimo da educação. Depois Deus pediu o segundo dízimo para ela, que é o segundo dízimo é de oferta, de gestos e ações. E este segundo dízimo, nas escrituras sagradas, qual Deus pediu para José falar para Faraó do Egito, ele disse assim: Faraó do Egito, dê a quinta parte de tudo, quando o senhor pegar da plantação, que é da oferta líquida, a oferta de libações. Você vai ler nas suas escrituras, libações, ofertas líquidas. Que eram ofertas líquidas? Que é da figueira, que é feito da oliveira, da oliveira, que é feito, que faz óleo, que faz o azeite, que é do leite, que a escritura pede no capítulo 55 do livro de Isaías, que é do vinho, são ofertas líquidas. Então, ele pede a quinta parte. Quinta parte, você tem 100 reais, ele vai pedir você 20 reais. Mas só que não é de dinheiro que Deus pede. Preste atenção que primeiro dízimo e o segundo dízimo, Deus não pede dinheiro. O primeiro dízimo, Deus não pede dinheiro, ele pede os teus gestos. O que essa mulher fez? Ela foi espontânea e ofereceu a Elias a água para ele. E ele foi e falou assim, ó, indo ela buscá-la, chamou-lhe e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na minha panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos de madeira e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que depois comamos e morramos. Porque não havia chuva, não tinha agricultura mais na terra, não tinha como receber mais plantação de trigo para ela fazer o pão, o bolo. Não tinha mais ofertas líquidas, não tinha mais oliveira para fazer o azeite. E Elias, olhando para ela, disse assim: não temas, não tenha medo, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não te acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias chegou nos primeiros meses que não havia chuva, e ele falou assim para ela, que não iria faltar farinha na panela dela, não iria faltar azeite na botija dela, se ela fizesse um bolo primeiro ao profeta de Deus, o primeiro maior profeta do Velho Testamento, chamado Elias, que foi arrebatado e vai voltar na grande tribulação. Por isso que 3 anos e meio não houve chuva em Israel e nas outras circunvizinhanças do planeta. Então no Líbano aconteceu esse problema. E Deus, vendo que essa mulher libanesa tinha essas atitudes divinas, por isso que eu estou dizendo para você, se você é católico, você é espírita, você é macumbeiro, você é ladrão, você é traficante, você é um homicida, mas dentro de você, você tem essas atitudes. Você cumprimenta as pessoas, você sauda, você abraça pessoas, você cumprimenta as pessoas, você dá alimento para as pessoas. Então esse dízimo não é normal, filho. Esse dízimo é o segundo dízimo, chamado ofertas de cereais ou ofertas de manjares. Acorda você para o meio do evangelho. E aí tem uns bispos que apareceram aí agora, um bispo do Chapéuzão, e tem um outro bispo lá chamado Trono de Deus, lá Trono da Graça, sei lá o nome dessa igreja. Pediu 30% do seu salário. Eu quero que ele prova aqui nas escrituras para mim e para você. Se prova, se existe nas escrituras que dá 30% do salário seu. É mentira dele, porque ele é um roubador. Eu vou ler para você. Quem são esses roubadores. Você está lendo as escrituras pelo menos? Para você se defender desses malditos, dessas pessoas malditas no meio do evangelho. Vou mostrar para você aqui, 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta.
Não erreis, nem os devassos, ou seja, nem as pessoas que são perversas, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então presta atenção, fala ladrões aqui e roubadores herdarão o reino de Deus. Acorda você para a vida, meu filho. Se você está sendo enganado por essas pessoas que são os roubadores, ele quer roubar do teu salário 30%. Se você dá R$180 de dízimo, você vai dar 18, 36, 45, R$450 de dízimo. Acorda você, filho, para o meio do evangelho, estão querendo te roubar. Esses daí são ladrões e salteadores. E o Senhor Jesus disse assim, que eles não entrarão no reino dos céus, porque são ladrões e salteadores. Eu vou ler para você aqui, Apocalipse. Eu tenho que ler porque eu não sou pessoas que ficam brincando com o dinheiro de pessoas. Aleluia. Apocalipse 22 e 15. Diz bem claramente. 22 e 15. 22 e 15. Está terminando meu tempo, mas eu tenho que ler isso aqui. Aleluia. 22 e 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idólatras e todos aqueles que amam a mentira. São pessoas mentirosas. Eles vão ficar de fora do reino dos céus. Mas ele é apóstolo, irmão. Ele é apóstolo. Ele se fez apóstolo, filho. Ele se fez um apóstolo e está roubando de você. Presta atenção que no STF correu atrás dele na internet, porque ele queria vender um feijão por R$300, um bocacinho de feijão, que se você tivesse aquele feijão, você ia enriquecer. Por que que ele tirou da internet? Porque o STF estava atrás deste ladrão, deste salteador. A Escritura fala de 20%, mas é das tuas ofertas, dos teus bens materiais, que são a comida sólida e a comida líquida. Ou seja, você vai dar o arroz, você tem que dar o óleo, você tem que dar o azeite, você tem que dar o leite, você tem que dar o café, você tem que dar o chá para aquela pessoa que gosta do chá. Presta atenção, é 20% das tuas cesta básica ou dos teus alimentos da tua casa. Deus aí pede dízimo de gestos e atitudes e ações suas, mas é da tua casa. Você está entregando para Ele, está enriquecendo uma pessoa, você está fazendo ele bilionário, trilionário. Acorda você para o meio do evangelho. O apóstolo São Paulo, meu apóstolo, e o seu apóstolo morreu pobre, e ele foi decapitado porque ele morou 3 anos em Roma, pagando aluguel. E quem pagava aluguel para ele? Os irmãos da igreja pagavam aluguel para ele. Ele morreu sem casa própria. Acorda você, filho, para o meio do evangelho de Deus. Deus está te despertando, acorda para o evangelho. Não vai dar tempo de eu falar do terceiro dízimo. Isso é do dinheiro, mas eu falo depois. Então o primeiro e o segundo dízimo eu já falei. Essa mulher trouxe o bolo. Ela trouxe um bolo, era uma Páscoa, porque ela trouxe um bolo, um panetone. Tinha uva passas, tinha tudo. Trouxe a Elias comeu e abençoou aquela mulher. Quando aquela mulher voltou para dentro da casa dela, não tinha azeite na botija dela e tinha farinha na panela dela. Veja o que Deus multiplicou, porque aquela mulher fez o quê? Não temas, obedeça a Deus. Elias falou para ela, obedeça. E ela obedeceu. E Deus assim cumpriu tudo isso na vida de uma viúva. Acorda você, filha, filho, jovem, criança, adolescente, senhor de idade, por meio do evangelho. Tem muita gente que está querendo roubar você. Esses roubadores não herdarão o reino dos céus. Esses ladrões não herdarão o reino dos céus, porque eles estão roubando pessoas de Deus. Que Cristo Jesus te abençoe. Amém.